Olá, rica noite para você. Sejam todos bem-vindos a essa transmissão ao vivo aqui pelo meu Facebook. Sonara Miller, professora, escritora, coautora no livro Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade. E também tenho o meu canal do YouTube, onde eu posto todos os replays das lives lá. Tenho mais de 560 vídeos. Fico muito contente com essa presença, muito bom poder estar aqui, falar desse assunto que é tão importante, que é o auto-perdão. Tá? Como detectar que a gente não está se auto-perdoando, quais são as consequências de não detectar o auto-perdão atuante, se ele está atuando, se ele não está atuando em nós. Tá? E como a gente pode transformar isso com FT, no final nós vamos ter sequências. E então peço que vocês esperem um pouquinho, né? Aí que nós vamos fazer uma sequência inédita, bem bacana, bem interessante. E eu acho que vai valer muito a pena, tá? Que vocês fiquem comigo até o final. Nós vamos praticar juntos, né? Como grupo, como equipe. E claro, aos que têm interesse em me adicionar no Instagram, né? Eu também estou no Instagram, sou Nara EFT, Nara EFT. Você me encontra no Instagram. Vou ficar muito contente se você me achar por lá, me curtir, me adicionar, me seguir. E eu quero dizer que é uma imensa alegria poder estar aqui hoje, nessa segunda-feira, a última segunda-feira de março de 2020, tá? Em que é tão importante a gente pensar que o perdão pode ser libertador, mas ele precisa ser detectado, né? Se a gente está trabalhando nos níveis de perdão em nós. Às vezes é fácil perdoar os outros, mas perdoar a gente pelas coisas que a gente fez ou não fez. E olhar esses aspectos, né? Porque se a gente realmente se perdoou, a gente está no nível de compaixão. Quanto maior o auto-perdão, a gente está no maior nível de compaixão e a gente está vibrando na questão que cada um faz o que pode, inclusive a gente, tá? Mas é muito importante saber distinguir duas coisas, a diferença entre... Porque quando a gente não se perdoa, a gente sente culpa, tá? Nesse sentido, culpa, a gente não se permite seguir. Tá? Então tem a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa, ela, indiferente da época que foi o evento, a gente vai fazer de tudo para não errar de novo, tá? Para não ter aquela atitude de novo. O medo de errar vai nos gerar uma autossabotagem e a gente vai ficar na mesma, tá? Para que tudo bem, a gente não erra, mas também não tem novas vivências, né? E a responsabilidade é assim, ok, não fiz da melhor maneira, mas agora eu me permito me replanejar, pensar em outras possibilidades, novas atitudes e testar esses resultados, tá? Porque já que o ser humano, uns dizem que o ser humano vem com um manual de instruções, né? Eu já vejo assim que o ser humano está aqui testando um monte de ferramentas, então não tem como saber tudo como vai dar. Se realmente ele soubesse como tudo ia dar, ele não faria aquilo ali. Então a gente está aqui para testar nossos potenciais, viver, ter vivências, ter experiências, e aí viver na culpa ou na autoculpa, porque a autoculpa é se sentir culpado, né, por algo que fez ou deixou de fazer. E em seguida eu já vou falar sobre essa questão dos 4. Eu trouxe hoje 4 maneiras de detectar que o auto-perdão não está acontecendo, né? Então tem bastante detalhe, tem bastante material nessa transmissão ao vivo. Então fica aí, fica ligado que a gente vai ter muito material. Eu vou ter muito material para compartilhar com vocês hoje. Uma sequência de FT linda, maravilhosa, tá? Que eu, quando comecei a usar, fiquei encantada, tá? Então, assim, é a importância da gente perceber que a autoculpa, ela não deixa a gente seguir. E o pior de tudo, a gente pega a própria energia para criar mecanismos para se manter parado, que são os verdadeiros processos de autossabotagem. Então, vou falar agora dessas 4 formas de culpa, não que não existam mais formas, ok? Mas 4 que as pessoas têm bastante dificuldade de identificar. Tá? A clássica culpa, cometi um erro, e às vezes, muitas vezes dentro da gente vem os xingamentos, né? A gente, fiz isso, mas que coisa, né? Que chatice, como é que eu pude? Tá? E aí essa atitude inapropriada
faz com que a experiência não seja válida, né? Aquele evento não valeu. Cometi um erro, fiz uma coisa errada. Tá? Então não valeu aquilo. E aí muitas vezes vem a descrença de si que a gente entra naquele patamar, não, então não se permite tentar, não tenho fé em mim. Né? Não acredito em mim, não acredito na minha transformação, não acredito na permissão que eu vai me dar para eu me transformar. Já fiz isso, já fiz aquilo que não deu certo, como é que eu vou acertar? Já está decretado que não vou acertar por causa dessas questões que eu não fiz certo. A clássica culpa, né? A culpa é aquela mais normalzinha aqui, né? E aí quero falar agora sobre a vergonha. E diferir vergonha de culpa. Porque a culpa cometi um erro, né? E a vergonha é eu sou o erro. E aí se envolve a rejeição por parte de quem nos gerou. Pode vir daí. Vem de quase abortos, que podem ser espontâneos ou desejados temporariamente ou de modo permanente pelos nossos progenitores, né, de quem nos gerou. A questão do eu sou um erro também pode aparecer no sofrimento que a gente acha que causou aos nossos pais ou irmãos, por exemplo, nascimentos que interrompem ou mudam drasticamente carreiras de genitores, né? Claro que isso em algum momento é falado, né? Em discussões, principalmente. Ou então em diálogos entre parentes que a gente ouve essas conversas deles, né? Então, como se a pessoa não tivesse a possibilidade de fazer o que ela gosta, né? Porque ela foi ter o nenê e o nenê tirou a possibilidade dela, sendo que é tão difícil uma criança vir ao mundo. Eu vou contar assim, parte de como é que é a maratona de gerar um bebê. O espermatozoide, ele corre o equivalente a quase 500 quilômetros até chegar no óvulo. Né? Se fosse ampliar a proporção do óvulo, do espermatozoide e toda a distância até chegar, se fosse feito um tamanho proporcional ao ser humano, né? Daria por volta de uns 500 quilômetros. Depois disso, por que tem tanta festa relacionada ao primeiro ano do bebê? Porque antigamente os bebês não sobreviviam ao primeiro ano, ou por baixa imunidade, ou por condições do corpo, ou por conformação genética. Tinha sempre alguma coisa que fazia que o bebê não sobrevivesse ao primeiro ano de vida, né? Doenças, né? Vírus, bactérias, tinha tantas possibilidades. E aí quando o bebê superava aquele primeiro ano, a imunidade do bebê estava mais forte, aí fazia com que as pessoas celebrassem isso, né? Porque por isso que ficou esse hábito, meu bebê fez o primeiro aninho, né? E aí hoje todo mundo celebra, né? Até o mêsversário. O pessoal agora tá comemorando, nada contra comemorar, mas são superações, né? E dificuldades que aquele corpo já está graduado em. Então, essa questão de chegar e dizer que aquela vida ela não é bem-vinda, e aí a criança, né, e o corpo principalmente, entende que foi um erro ter vindo, e aí fica esse registro da vergonha. E a culpa é cometi um erro, então a vergonha é eu sou um erro, tá? E a culpa é cometi um erro, eu fiz uma coisa errada. Então, falei da história da falta de a carreira dos pais que é interrompida, ou parcialmente interrompida, ou permanentemente se muda de carreira, tá? A sensação de estar se gerando sobrecarga, que essa sobrecarga pode ser também nos gastos, também pode ter a questão de ter nascido muito próximo ao outro irmão, e esse outro irmão não ter recebido atenção, ou que nem uma cliente minha uma vez disse assim, Nária, eu tenho a sensação que eu tô apertada dentro da barriga, né? Eu lembro da minha mãe contando que carregava o meu irmão na lateral e estava grávida de mim, então eu tenho essa sensação que eu tô apertada, que eu tô oprimida, né, dentro da barriga, quando eu tento me imaginar dentro da barriga da minha mãe enquanto ela estava grávida de mim. Tá? Então tem essa sensação assim de
percepção de mundo, que isso fica registrado no corpo como algo que não deu certo, né? Algo que você veio, eu sou um erro, vim na hora errada, eu sou a pessoa errada para esse momento. Tá? O caso da criança vir muito colada a outra, então perde não pode mais mamar porque o outro tem que mamar porque é menor, tá? Não deixa o irmão ter atenção, ou então é a pessoa que tira a atenção, é mais uma pessoa para alimentar, para limpar, é mais um peso, né? É mais uma sobrecarga. Então tudo isso são versões de sentir uma vergonha, né? E como é importante ter em mente que se a pessoa veio ao mundo, ela superou todas essas questões. Eu falei dos 500 quilômetros depois que é gestado, né? 500 quilômetros espermatozoide correndo ali, né? É uma quilometragem, por isso que a maioria não chega lá, tá? E tem ainda um último aspecto da vergonha, é o ciclo vicioso que precisa ser rompido. Todos nós aqui estamos, tá? Sem exceção, para romper esse ciclo vicioso de eu me sinto vitimado, então eu boto essa culpa em alguém, e aí esse alguém absorve essa culpa como verdade, sendo que hoje os tempos são mais modernos, pelo menos na minha gestação, já tinham processos anticonceptivos, quer dizer, tinha como se defender de outras maneiras, né? Então, a ingenuidade e a sobrecarga que isso gerou, nunca senti que aquilo foi uma coisa que aconteceu que foi boa, sempre foi um fardo. E aí, sim, a Giovana tá me perguntando uma coisa, isso pode estar ligado a esses traumas de infância? Se for um vício que detona o teu corpo, sim, pode ser que sim, tá? Então, a questão de se sentir inadequado, né? Então, vamos comer até estourar, tá? Vamos fazer tal coisa que não é bom para mim até que até meu corpo se detonar, ok? E isso faz com que a gente precise curar essa sensação que a gente é um erro, ok? A gente não é um erro, a gente veio ao mundo para trazer luz, indiferente da condição, indiferente do momento. Tá? Se os pais da gente não souberem enxergar isso é uma questão deles, não precisa ser a nossa, para a gente continuar na família. Vocês querem enxergar a gente como, se eles querem enxergar o outro como um empecilho, como quem vitima, essa é a condição deles, é a gente que precisa romper isso, ok? Então, tem o terceiro ponto, então eu falei da culpa, da vergonha, e agora eu vou falar do arrependimento. Aí eu lembro minha última palestra, agora minha palestra mais recente em Vila Flores, perto de Veranópolis, e eu estava lá fazendo a palestra, divulgando o livro também, Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade, e aí nós estávamos falando sobre culpa e autossabotagem. E aí, de repente, um dos que estava assistindo diz assim, Nari, o que significa? E eu olho para trás assim e eu não... eu devia ter agido diferente. Eu devia ter agido diferente, eu devia ter sido uma pessoa diferente, eu era para ter visto no que ia dar, né? E às vezes vem até aquela expressão, se arrependimento matasse. E tudo isso é ligado ao arrependimento. Tá? Tô arrependido do que eu fiz, mas agora tá feito, não tem como mudar, o passado não tem como mexer. Tá? Todas aquelas pessoas atingidas, como se as pessoas que foram atingidas, elas não tivessem também a aprendizagem delas, né? Hoje eu estava conversando isso com meu marido. Ok, muitas pessoas foram atingidas com problema A, com problema B, com problema C, mas todo mundo teve uma aprendizagem nisso tudo, ok? Então não adianta chegar e dizer assim, ok, a pessoa fez aquilo e foi inapropriado.
mas porque machucou as pessoas, porque feriu, porque maltratou, tá? E por que essa condição, assim, de achar que agora eu tenho que, né, me punir, eu tenho que pegar minha energia que é para ir avante, que é para ir para outros patamares, porque depois que aconteceu uma coisa que não deu certo, que a gente acha que não deu certo, ou que não foi o melhor, que a gente chegou à conclusão, com a aprendizagem, com o entendimento de agora, chegou na conclusão que foi um erro que aconteceu, ou foi tem um arrependimento com relação àquilo, o mais importante é a gente pegar a lição, aprender a lição e traçar um plano de ação para ter outros resultados. Então aí não adianta chegar a pessoa e dizer assim, eu tô arrependido, o que eu faço com esse meu arrependimento? Aprende com a história e cria uma estratégia que pode te levar a outros resultados. Se permitir entrar nessa estratégia, se permitir seguir nessa estratégia, porque a vida é feita para isso, para a gente ter experiências, aprender com elas e aplicar o resultado delas na nossa vida, na nossa existência. Então é tão importante a gente sair do arrependimento, é uma autoculpa e vai criar um processo de autossabotagem. A Laura está escrevendo aqui, por isso também tenho tanta questão com o corpo, porque minha mãe também me apertava para esconder a família. Ela morreu no parto, você conhece minha história. Pois é, e aí o que acontece? A gente se sente um erro, né? Eu vim na hora errada. O que adianta isso? Você veio porque tinha que vir. Você é um ser de sucesso só de vir ao mundo. Já é um ser que superou as expectativas. Imagina, tu tá lá com milhões, você é um óvulo e milhões de espermatozoides correndo 500 quilômetros, e aí tem aquele conjunto pequeno que consegue chegar perto do óvulo, mas o espermatozoide que fecundou o óvulo foi um só. Então é um processo de sucesso, não um processo de fracasso. Se de alguma maneira, porque quando a mulher ela morre no parto, ela tem grandes indícios que ela está rejeitando a vida, né? Porque se ela não, além de dar à luz, ela não pôde depois nutrir, ela não pôde alimentar esse bebê, nutrir de várias formas, o que acontece é que a pessoa está querendo fugir de um problema. E aí o corpo acaba criando mecanismos de não sobrevivência. Eu gosto muito do filme que conta a história do Anakin Skywalker, que é aquela lá, a parte do Jedi antes de surgir o Darth Vader, é a história do Darth Vader, né? Que ele realmente vai pro lado do mal, e aí a que gostava dele, a senadora Amidala, ela morre no parto, tá? E ninguém entende por que ela morre, porque não tinha motivo nenhum para ela morrer fisicamente, mas ela não aguentou a dor de saber que o marido tinha feito mal a tantas pessoas e que não queria mudar, e que não queria ver isso com outros olhos. Então ela acionou sistemas de desligamento. O corpo dela morreu por ordem dela. Tá? E aí depois, claro, tem a história do Luca, né? O Lucas, o filho que tenta resgatar o pai, que aí é outra parte da saga, né? E na verdade não tem que resgatar ninguém, né? E são escolhas, são processos da vida. Tá? A gente muitas vezes nunca vai saber porque aquilo aconteceu daquele jeito. Mas pelo menos a gente se permita e avante, se perdoe. Eu vou fazer uma sequência de perdão agora no final, muito, muito interessante. Eu nunca fiz essa sequência. E eu vou dizer para vocês que é muito impactante. Então fiquem mais um pouco aí e façam. Bom, o último item que eu vou falar, falei do arrependimento. E o último item aqui, né? Eu falei da culpa, da vergonha, do arrependimento e o último item, tenho defeitos. Sou defeituosa.
tenho falhas, defeitos, vícios. É só maneiras de usar as ferramentas. A gente não usou a ferramenta da melhor maneira possível. Se nós temos um determinado veio, é só uma característica que não é boa nem ruim, depende de como ela é usada em que momento. Por exemplo, se eu carregar um guarda-chuva num dia de sol, pode ser bom porque eu me protejo do sol, mas da chuva mesmo não vou me proteger porque não tem chuva, ok? Ou um dia nublado, um dia que tá chovendo, eu saio sem guarda-chuva, é um problema, porque daí eu vou ficar molhado, né? Depende de como tu usa a ferramenta, qual é o momento, qual é a circunstância. E não tem essa coisa de chegar e dizer assim, isso aqui tem que ser eliminado, vamos aniquilar essa condição humana, né? Não, o que você vai fazer é ajustar a ferramenta. Vai só ajustar a ferramenta, ok? Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar sobre nós mesmos, a nossa própria história. E até, Laura, ir falando para as pessoas assim que perderam suas mães ou perderam parentes muito novos, né? Não tiveram contato com seus parentes, né? Você, para honrar essa história toda, merece ser bem-sucedido. Tem o direito de ser bem-sucedido, tem o direito de transcender tudo isso. Não para mostrar o valor para os outros, mas para validar a história. Mozart dizem que era... Beethoven, perdão. Beethoven dizem que era filho de uma tetraplégica e um pai bêbado. Há outros contam que era filho de um surdo com uma mãe com problemas de visão. Tá? Então, assim, você vai validar esse processo com o que você se permite ser. Que eu acho que é o mais importante da história, é o mais lindo. Né? Eu vejo tantas histórias, assim, a Oprah Winfrey, que foi abusada sexualmente várias vezes e mesmo assim ela é uma pessoa de sucesso porque ela resolveu validar a história dela e avante, tá? Apesar do que se passou, apesar do que ela viveu, ela perdeu uma filha nessa história toda, ela teve a filha dela morreu, ela teve a criança muito nova e a criança morreu, né? Então assim, e avante. Por quê? Porque são outros níveis de experimentação para validar a existência. Só está precisando isso, se dar essa chance de validar a existência, não acabar com ela. Eu estava falando outro dia para meu irmão, ele dizia assim, então é melhor acabar com a vida. Eu falei assim, não, você não vai estar validando a existência. Acabar a vida é muito simples. É muito simplório. Ficar lá parado na mesma história é muito simplório. É deixar de ser o que você veio para ser. Então, assim, tudo isso que eu tô falando foi depois de muita prática de EFT, mas foram, assim, conclusões que me chegaram, né? E que hoje eu passo isso para as pessoas e elas percebem o quanto isso é uma outra maneira de olhar os fatos. Não vai se acertar tudo. Não vai se acertar todas. Já cheguei errando. Como assim? Cheguei errando. Foi a gente que fez o sexo lá ou foram eles? Cheguei cometendo um assassinato. Mas não começou por ti a história. Então a importância das pessoas pegarem e olharem isso com outros olhos. E mesmo assim, se achar que realmente foi um criminoso, que fez a coisa errada, né? Que pelo menos valida a história. Se permite ir avante e validar essa história. Senão vai ser só arrependimento. Eu deveria ter agido diferente, eu deveria ter vindo mais tarde. Que vida é essa? Não valida a própria história. Não existe, não é.
não faz jus ao ser de sucesso que é, como direito divino natural, como ser que sobreviveu a toda essa maratona de nascimento, crescimento. Então, assim, como é importante a gente se permitir validar as experiências. Então, nós vamos fazer agora uma sequência de RT. Antes de fazer a sequência, eu vou dar uma rica noite a todo mundo. Fiquei muito contente que o pessoal tá todo aí. Iva, rica noite, Larissa, Vani, Lia, Sandra, Mônica, Débora, Giovana, Sônia, Platão, Laura, Samanta, coisa boa, Julieta, Olga, Maria Cristina, coisa boa. Eu agradeço muito a presença de todos e agora quero que vocês respirem fundo. E pense em alguma coisa que até hoje é difícil se perdoar. Coloque a mão no peito por um instante. Respira fundo. O que eu posso aprender com o que aconteceu? Respira fundo de novo. E solta. Ponto de karatê. Repitam depois de mim. Mesmo que tenha uma parte de mim que não quer me perdoar, eu profundo e completamente me amo e me aceito. Mesmo que tenha uma parte de mim que sente que não pode se perdoar, eu profundo e completamente me amo e me aceito. Mesmo que tenha uma parte de mim que não sente que seja certo se perdoar, eu profundo e completamente me amo e me aceito. Eu me sinto culpada e envergonhada. Não posso me perdoar pelo que eu fiz, pelo que pensei. Eu sinto uma necessidade de me destratar. Não posso mudar o que aconteceu. Então eu me puno por isso. Fiquei muito bom em me destratar. Sei que posso até perdoar outros. Mas não posso me perdoar. É seguro dar voz a essa resistência em mim. Todos os julgamentos que tenho sobre o que fiz. Eu sinto que é errado me perdoar. Toda essa culpa, vergonha, papelão e o constrangimento. Tocar novamente na dor. Parece a única coisa a fazer.
Talvez tenha uma outra maneira, mas essa é a única maneira que conheço. Toda essa resistência em me perdoar, eu faço com a intenção de arrumar as coisas. Mas e se tiver uma outra maneira? Eu começo a entender até eu me perdoar. Até eu me perdoar, eu vou continuar a ter essa dor no meu futuro. Mas às vezes parece impossível me perdoar. Talvez eu possa dar um passo por vez. Eu nunca trataria ninguém como me tratam. Começo a me dar permissão para ser compassivo comigo. Somente fiz o que pude. Agora que sei melhor, eu faço melhor. O passado dói tanto porque eu estava afastada da minha verdade. A verdade é que eu sou uma boa pessoa. A verdade é que eu mereço meu próprio perdão. A verdade é que o processo de auto-perdão já começou. Eu começo a pensar em maneiras que ajudem a aliviar essa culpa e vergonha. Tem uma parte de mim que está pronta para deixar ir. Posso perdoar o meu passado. Eu tenho tudo o que preciso dentro de mim para criar um incrível futuro. Que começa com o auto-perdão. Talvez tudo seja uma lição. Que está me conduzindo para um grande futuro. Meu futuro é brilhante. Mesmo que eu tenha julgamentos teimosos a meu respeito, eu permito-me relaxar, me abrir para possibilidades. E no processo de auto-perdão, eu começo a ouvir meu coração. E eu estou fazendo essa sequência para o perdão exatamente agora. Eu pego as lições do passado e alivio toda a dor.
É seguro para mim me sentir bem. Eu permito que meu coração experimente meu próprio amor. Que meu coração experimente a sensação do auto-perdão. Eu permito-me um passo por vez em direção ao meu melhor. Eu aceito o meu direito divino natural de me auto-perdoar, validando essa experiência e existência. Respira fundo e solta. Agora quero que vocês botem de novo a mão no peito, as duas mãos no tórax, como se estivessem próximos ao coração. E pergunte-se novamente: que lição preciso aprender com o passado? E como pode me levar para um futuro mais brilhante? E toda vez no dia a dia que vocês sentirem essa sensação assim, que tá voltando o velho hábito de se sentir culpado, né, de sentir, né, uma vergonha, de se sentir nessa condição assim, os defeitos, né, a questão do arrependimento, tá? Para um instante, se pergunta o que você pode aprender com tudo isso. Para levar toda essa história, toda essa existência para um outro patamar. Um patamar que realiza, que valida as experiências. Né? E é muito importante fazer essa sequência de EFT muitas vezes. Porque o auto-perdão, o alívio da autoculpa, ele é um processo que não é ligado à emoção, é ligado a certezas. Muitas vezes você vai precisar fazer a lista dos seus erros, vai precisar fazer a lista das suas culpas, das suas vergonhas, dos seus arrependimentos e fazer EFT com isso. Você às vezes vai precisar chorar e extravasar essa sensação de ter ferido e magoado pessoas, talvez de forma mortal, que nem é o caso que sente a Laura, né? Mas é tão importante perceber que toda essa experiência ainda pode ser validada. Você não pode fazer um novo começo, mas pode fazer um novo final. E você merece isso. Eu até me emociono quando eu falo isso, porque é uma coisa que eu acredito muito. Então eu quero desejar a todos uma rica noite. Que vocês possam se dar essa chance do auto-perdão. Porque a vida tá aí para ser vivida, para ser experimentada, para ser sentida, para ser compartilhada. Não para nós vivermos de vida de espelho retrovisor de coisas que a gente não tinha entendimento, que não tinha real controle. E na verdade muitas coisas a gente não vai ter entendimento porque aconteceram como aconteceram. Mas tudo tem um fim, um objetivo, uma razão de existir. Deixo a todos uma rica noite e até a próxima transmissão ao vivo. Tchau!